Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo de análise aqui do canal. Se você acompanhou o mercado financeiro nesta primeira semana de dezembro de 2025, você provavelmente sentiu na pele o que chamamos de dicotomia. Foi uma semana de duas caras, onde começamos com uma narrativa e terminamos com um choque de realidade na sexta-feira. Hoje eu quero destrinchar com vocês exatamente o que aconteceu entre os dias 1 e 5 de dezembro. Vamos falar sobre esse otimismo exagerado lá fora, o dilema dos juros aqui no Brasil e, claro, o fator político que virou a mesa na sexta-feira e fez o dólar disparar. Então, acomode-se, porque a análise de hoje é fundamental para entender como posicionar sua carteira para o resto do mês. Vamos começar pelo cenário global, porque ele dita o ritmo da música, mesmo que aqui a gente dance um pouco diferente. O que vimos nessa virada de novembro para dezembro foi um mercado internacional, especialmente nos Estados Unidos, mantendo um apetite por risco muito forte. A tese principal continua sendo a do pouso suave, aquela crença de que o Federal Reserve vai conseguir controlar a inflação sem jogar a economia numa recessão profunda, permitindo cortes de juros em breve. Mas eu preciso chamar a atenção de vocês para um ponto crítico. Os valuations, os preços das ações americanas, estão esticados. Existe uma percepção de calmaria, mas ela é frágil. E por que eu digo que é frágil? Porque estamos num vácuo de dados. Nesta semana, tivemos o adiamento de indicadores essenciais. O Core PCE, que é a medida de inflação preferida do Fed, foi jogado para sexta-feira. E mais importante ainda, o Payroll, o relatório de empregos, que sempre sai na primeira sexta do mês, foi postergado para o dia 16 de dezembro. Isso deixou o mercado operando meio que no escuro, dependendo apenas de expectativas. E quando olhamos para a atividade real, vemos sinais mistos. Os Estados Unidos continuam apostando na força econômica, mas do outro lado do mundo, a Ásia está perdendo tração. A China começou dezembro com o PMI de manufatura voltando para a zona de contração, abaixo de 50 pontos. Isso mostra uma perda de força, tanto na demanda interna deles quanto na externa. E o Banco Central chinês continua tímido nos estímulos, o que limita a recuperação global. Então, guarde isso. Lá fora, temos um otimismo baseado na esperança de cortes de juros, mas com preços caros e dados econômicos atrasados. Agora, vamos trazer a conversa para o Brasil, onde a situação foi bem mais complexa e, eu diria, contraditória. Durante boa parte da semana, vivemos uma contradição interessante. De um lado, a nossa renda fixa estava otimista. A curva de juros futuros estava fechando, ou seja, as taxas estavam caindo. O mercado estava comprando a ideia de uma desinflação estrutural e retirando o prêmio de risco. Do outro lado, o câmbio estava extremamente defensivo. Mesmo com a nossa taxa Selic em 15% ao ano, um patamar altíssimo defendido com rigidez pelo Banco Central e pelo presidente Gabriel Galípolo, o real não conseguiu se valorizar como a teoria sugere. Teoricamente, com juros de 15%, deveríamos ver uma enxurrada de dólares vindo para o carry trade, fortalecendo nossa moeda. Mas não foi isso que aconteceu. Por quê? Porque o investidor estrangeiro e local ainda exige um prêmio de risco muito alto para ficar posicionado em reais. Existe uma incerteza fiscal persistente. O mercado ainda está digerindo a nova tabela do imposto de renda e as incertezas sobre as contas públicas para 2026. Essa era a fotografia até quinta-feira, juros futuros caindo. E aí chegamos na sexta-feira, dia 5 de dezembro, o dia que mudou o saldo da semana. Tivemos um verdadeiro choque de aversão a risco causado pela política. A notícia que sacudiu o mercado foi a confirmação de que o senador Flávio Bolsonaro seria o pré-candidato à presidência da República em 2026, com o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro. Vocês podem perguntar, mas por que o mercado reagiu tão mal a um candidato de direita? A questão aqui é a expectativa. O mercado esperava que o ex-presidente endossasse um nome de centro-direita, com um perfil mais moderado e técnico, alguém com maior viabilidade para passar reformas econômicas complexas. A escolha de Flávio foi lida pelos analistas como uma ducha de água fria e uma aposta muito arriscada. O resultado foi imediato e violento. O Ibovespa, que acumulava uma alta de mais de 3% na semana, devolveu tudo e fechou a semana no negativo, caindo 1,07%. Mas o estrago maior foi no câmbio. O dólar futuro rompeu níveis técnicos importantes e o dólar à vista disparou 2,34% só na sexta-feira, encerrando a semana cotado a 5,43. Isso também contaminou aquela curva de juros que eu elogiei agora há pouco.
O DI para janeiro de 2032, por exemplo, saltou 51 pontos base num único dia, ou seja, o risco político atropelou a melhora técnica da inflação. Mudando um pouco de classe de ativos, vamos falar das commodities, que foram um destaque positivo e serviram de proteção. O petróleo Brent teve um rally robusto, subindo 0,76% na semana e superando os 63,69 por barril. O que impulsionou isso? Além da expectativa de demanda global, tivemos tensões geopolíticas envolvendo Estados Unidos e Venezuela, com conversas entre Trump e Maduro que acenderam o alerta de risco de oferta. O ouro também se segurou bem, fechando a semana acima de 4.258, funcionando como aquele hedge clássico contra a incerteza e a inflação. Então, qual é o resumo da ópera desta primeira semana de dezembro? Foi um período de contrastes extremos. O otimismo global de pouso suave encontrou a barreira de uma realidade doméstica, fiscal e política complicada. O Banco Central do Brasil está numa posição difícil. Ele mantém a Selic em 15% para assegurar a credibilidade e a inflação, mas isso não está sendo suficiente para segurar o câmbio diante dos ruídos políticos. O mercado de câmbio está gritando que o risco fiscal e político fala mais alto que os juros. A semana de 1 a 5 de dezembro nos ensinou que a tranquilidade no mercado pode virar tempestade em questão de horas, especialmente quando a política entra em campo. Fiquem atentos aos dados que foram adiados nos Estados Unidos e à repercussão política aqui no Brasil na próxima semana. Eu vou ficando por aqui. Se essa análise te ajudou a entender melhor o caos desta semana, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Um grande abraço e bons investimentos!